Vamos lá, vamos gravar um episódiozinho pro podcast. Vamos falar umas besteiras aí, vamos ver o que que sai. Eu sempre faço aqui um direcionamento, mas no meio da gravação sempre as coisas vão fluindo aí. Vamos ver o que que sai aqui. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Então vamos falar aí sobre como treinar corrida, triatlo, natação, ciclismo, mas treinar com inteligência, né? E aí para discutir isso, vamos pensar em duas coisas, né? Vamos pensar nas variáveis que a gente controla e nas variáveis que a gente não controla. Então, quando eu falo treinar com inteligência, por que eu falo isso, né? Porque tem variáveis que a gente controla, e aí é meio óbvio, se a gente controla ela, né? Você controla elas, então vamos trabalhar com elas ao favor, né? Tem essas variáveis que a gente não controla, e aí, por óbvio, a gente tem que saber lidar com cada situação. Mas se elas não têm controle, você tem que estar pronto para tomar uma decisão, né? Mas se você não controla, não tem como não tem como controlar elas, né? Então, para treinar com inteligência, né? Cara, eu tenho como variáveis de controle, eu tenho ritmo, eu tenho distância, eu tenho alimentação, eu tenho percurso. Então são coisas que eu consigo controlar, certo? Se tem coisas que eu consigo controlar, eu tenho que usar isso a meu favor. Então, se eu tenho eu tenho uma distância X para cumprir e eu tenho um ritmo alvo para cumprir dentro dessa distância, é meio óbvio, vou ficar dentro do ritmo para poder cumprir com qualidade, certo? Tô falando isso porque, né, tô na fase de treinos longos para maratona. Ontem fiz lá o longão, 28, e foi em ritmo progressivo. E eu mostrei como foi o ritmo progressivo, né? Eu dividi em blocos de 7, eu desliguei o autolap, então não ficou me avisando a cada quilômetro. Eu deixei o cronômetro rolando e eu ia, óbvio, olhando de vez em quando o relógio para ver a velocidade que estava, né, naquele instante, mas ia correndo, né? Então, eu sabia qual era o ritmo que eu tinha que ficar em cada bloco, ia controlando. Então, se eu tenho uma margem de qual é o meu máximo, qual é o meu mínimo que eu quero ficar para um treino longo, certo? Se eu quero cumprir o treino longo, e aí a gente, no caso, estava falando de 28 quilômetros, eu não posso sair perto da minha máxima, né? Perto do meu limite, porque vai chegar no final, vai faltar gasolina, vai faltar gás, e eu não vou terminar com qualidade, ponto, né? Então, se eu tinha como limite 4,20, aí eu vou colocar em números, porque eu acho que em números fica mais fácil de entender. Eu tinha que trabalhar entre, como a parte mais lenta, 4,45 e terminar por volta de 4,20, certo? Essa era a minha margem. Então, no primeiro bloco de 7, eu não deixei aqui anotado, porque isso me veio na cabeça dar esse exemplo agora, deu 4,43, certo? Então tá ali, perto do que é o meu mínimo, certo? O segundo bloco deu 4,38 ou 39, alguma coisa assim. O terceiro, 4,34, 33, perto disso, eu não vou lembrar de cabeça. E o último eu lembro porque foi bonito, deu 4,17 de média. Então, assim, dentro de cada bloco, eu fui aumentando progressivamente a velocidade, me mantendo dentro de uma margem mínima, né, da margem mínima e máxima que eu tinha estipulado antes, e sabendo que eu queria terminar forte,
progressivamente, fui incrementando, fui aumentando a velocidade, certo? Isso para mim é treinar com inteligência. Ah, eu tenho de 4,45 a 4,20 e no primeiro bloco vou sair para 4,20. Ou, não, vou sair para 4,25. Não, estou saindo forte. Ia fazer com que esse gráfico aí fosse o contrário. Ao invés de fazer 4,43, 38, 33, 17, ia ser o contrário. 17, 33, 38, 43. E aí, qual é a sua percepção em cima disso, né? É uma percepção ruim. Pô, terminou ali, esgotado, correndo mais lento do que começou. É sério que esse é o objetivo? Esse é o foco? É assim que tem que terminar o treino? Eu acho que não. Não é o que eu penso, né? Se hoje, fazendo um treino com esse ritmo, essa característica, tanto faz se fosse 6, 5,40, 5,20 e 5, é a característica que importa. Se hoje, fazendo um treino com essa característica e terminando bem, terminando legal, qual é a tendência lá na prova, né? A gente tá falando de maratona. Qual a tendência lá da prova? A prova ser fácil no final? Óbvio que não, porque a prova vai ser difícil. Mas ao invés dela ser difícil pra caralho, ela vai ser difícil. Percebe a diferença? Ao invés de no final ali faltando 5 quilômetros, tá pesada, arrastando, tendo que andar, mas andar porque não consegue correr, não. Tá correndo um pouco mais lento, entendeu? Então tem que ter aí um certo cuidado e treinar com inteligência. Se eu treino com inteligência lá na frente, isso vai fazer muita diferença para mim, né? Mesma coisa, a alimentação. A alimentação, é óbvio, é muito particular, mas tem várias questões aí que eu controlo. Eu vou fazer uma corrida de 2 horas, né? Igual foi ontem. Eu vou fazer uma corrida de 2 horas, vou tomar vou tomar um copo de água? Não dá, né? Não precisa ser um gênio. Então, água, tem que ter mais água. E eu não posso esperar eu sentir sede para tomar água. Tem que tomar água muito antes. Posso usar isotônico como... Não só posso, como eu devo usar um isotônico no meio, né? Você está ali durante a atividade, perdendo sais, desidratando, você não vai repor? A conta chega, né? Você está perdendo ali sódio, potássio, depois morre no meio de cãibra, sabe por quê? Percurso é um negócio também, às vezes tem gente que não leva isso tão a sério, mas o percurso faz muita diferença, né? Então eu estou treinando para fazer uma maratona. O meu objetivo na prova, a não ser que o seu objetivo seja outro, mas o meu objetivo na maratona é correr o máximo que eu puder. Correr de forma contínua. Contínua, entenda, sem parar. Se eu escolho um percurso onde eu vou ter farol, semáforo, faixa, avenida e não sei o que, 150 coisas para atravessar, parar, olhar para o lado em 15, 20, 30 quilômetros, qual é a chance de eu chegar na prova e não sentir essa necessidade de parar 150 vezes porque eu treinei isso? O corpo humano, ele é uma máquina excelente de adaptação, excelente. Ele se adapta àquilo que você faz. Então, se você acostumar o seu corpo a correr numa velocidade X, numa distância X, pelo um tempo X, naturalmente você vai fazer isso na prova. Não tem como. Não tem como. É adaptação. Você se adapta àquilo que você faz diariamente, né? Por que é tão difícil sair do sedentarismo? Dentre N questões, você está acostumado a ficar no sofá, a chegar no final do dia, pegar o controle, bundão no sofá, ficar trocando de canal e tomando uma cerveja. Qual é a chance de sair desse ciclo?
É difícil, né? E tem N questões aí, mas você está adaptado àquilo. Enquanto não quebrar isso e promover novas adaptações, não tem jeito. Vai repetir aquilo que tem feito todos os dias, né? E aí tem as coisas, quando a gente volta lá e falando das variáveis que a gente controla, tem as variáveis que a gente não controla. Não controla, porém, você consegue usar elas também, de certa forma, ajudar elas, né? Então, eu tenho intestino. Intestino é uma coisa que, óbvio, a gente não controla, mas a gente consegue dar indícios de como ele vai funcionar, de como ele tem que funcionar, né? Sabemos, e está muito bem claro isso, de que leite antes de correr não é positivo. A chance disso literalmente dar merda é grande. Então, leite antes não é uma boa. Eu sempre tomo e corro. Então continua fazendo. Mas não é... Da mesma forma que não é... Não tô dizendo... Não tô cagando uma regra e todo mundo tem que fazer igual. Isso não serve para todo mundo. A maioria das pessoas é assim. Tem as exceções. Continue sendo a exceção. Ótimo. Parabéns. Troféu para você. Então, o intestino é uma coisa que você tem que acostumar ele, adaptar ele, né? A gente precisa de energia ali para correr, então o que eu vou comer antes? Vou comer um pãozinho com mel, vou comer alguma coisa nesse sentido? Come, dá um tempo, vai experimentando, vendo o que funciona melhor, o que não funciona melhor. Não deu vontade de ir no banheiro hoje. Ótimo, então sinal. Acho que o que você comeu pode ser que seja um bom indício. Então, repete, faz de novo, adapta. É isso. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca é um dos ótimos balizadores de intensidade, já falei isso aqui outras vezes. E se o corpo está cansado, se a mente não está boa, se você está sofrendo interferência de N coisas, a frequência cardíaca vai estar mais alta. Se ela está mais alta, possivelmente vai ser mais difícil ainda cumprir a velocidade que tem que ser feita. Então, a frequência cardíaca ela se adapta e tende a trabalhar numa frequência menor? Sim. Mas se você vai começar uma atividade e ela já está alta, então vale aí um ajuste na atividade, né? Então, por isso que a frequência cardíaca é um ótimo balizador para a intensidade. O clima, não tem como controlar o clima. Tá frio, tá calor, tá chovendo, enfim, tá o jeito que for. Só que vai, vai, corre. Mas eu não gosto de correr no frio. Ótimo, se protege. Luva, calça, camiseta, segunda pele, corta-vento, tem N possibilidades para colocar, né? A pessoa também às vezes vai, não tá frio, eu não consigo correr. Tá, mas você tá com a roupa adequada? Porque assim, com o equipamento adequado, é mais fácil você correr. Eu não consigo correr no calor. Mas pega aí, você tá saindo para correr também 10 horas da manhã? Me ajuda, né? Acorda cedo e corre. Então, né, a gente tem que pegar essas coisas que a gente não controla e também ver o quanto não dá para controlar. Não dá para controlar que tá calor em janeiro, mas dá para controlar não começar o treino às 10 da manhã, se hidratar bem, comer legal, ajustar o ritmo, porque sabemos que no calor a tendência é que a performance diminua e cumprir o treino, né? Então, treinar com inteligência envolve você controlar algumas coisas, não controlar outras, mas ajustar as coisas de forma a que seja positivo para você, que você consiga cumprir as coisas com qualidade, né? É não parar um pouquinho só com desculpas e realmente pegar e fazer com que a corrida seja um negócio efetivo, eficiente e divertido também, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar aí. Deixa o like, segue aí o podcast. Até a próxima. Um beijo, obrigado, até mais e tchau!